Obrigado, professor. Senhoras e senhores, ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades federais, estaduais e municipais aqui presentes, na pessoa do presidente Michel Temer. Sintam todos já citados e cumprimentados. Quero cumprimentar os membros da ABINE, na pessoa do Humberto Barbato, presidente executivo, e do Irineu Gouveia, presidente do Conselho. Também quero cumprimentar os colegas Mendonça Filho, Gilberto Kassab, Embaçaí, parabenizar o deputado Bilac Pinto pela homenagem e dizer que é uma alegria estarmos aqui nessa tarde, nesta solenidade, que culmina com a assinatura do presidente da República da medida provisória que põe fim ao impasse, põe fim a um passado e dá alegria e perspectiva para um futuro. Humberto Barbato citava aqui no seu discurso que a lei de informática foi condenada, um tópico dela, não toda ela, pela Organização Mundial de Comércio, e essa medida provisória que hoje se edita corrige esse passado, mas não somente esse passado, corrige também uma série de injustiças de um Estado burocrático que muitas das vezes atrapalha o crescimento e o desenvolvimento do seu país e dos seus cidadãos. Nós sabemos que essa indústria tem um significado e uma importância muito grande. Os crescimentos que foram aqui apontados pelo presidente executivo Humberto Barbato mostra que há uma possibilidade muito grande para o futuro, e com essa medida provisória, senhor presidente, nós modernizamos definitivamente o sistema de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Barbato dizia aqui que há 10 anos procurava um colega, o ministro de Ciência e Tecnologia, para discutir esse tema. Na primeira vez que o recebi lá no MIDIC, esse tema foi pauta da nossa audiência. E sensível que somos, dada a liderança do presidente Michel Temer, às reformas e às modernizações, ato contínuo, determinei que os técnicos do MIDIC trabalhassem em conjunto com os técnicos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, para que esse dia pudesse chegar. Finalmente chegou. A indústria eletroeletrônica também tem uma importância muito grande no tema da balança comercial. Os senhores sabem que o Brasil bate esse ano recordes na balança comercial, são mais de 62 bilhões de dólares até o mês de novembro, ante 47 bilhões de dólares no ano passado. A perspectiva é que nós tenhamos aí um superávit de entre 65 e 70 bilhões de dólares no ano de 2017, o maior superávit de toda a história desde 1989. O segmento aqui representado pelas senhoras e senhores, a expectativa é que as exportações do setor cheguem a 5,6 bilhões, basicamente um empate com o ano passado, que foi 5,5 bilhões. Evidentemente que há um potencial muito grande, e para isso nós estamos trabalhando diuturnamente para a desburocratização, para a facilitação de comércio, como, por exemplo, acordos internacionais. Nós estamos numa expectativa muito boa de concluirmos no menor espaço de tempo possível. Amanhã, pela manhã, eu estou viajando para Buenos Aires, o ministro Aloysio Nunes também viaja amanhã para Buenos Aires, para participarmos da 11ª reunião ministerial da Organização Mundial de Comércio. Essa semana, na data de hoje, se conclui mais uma rodada de negociações no nível técnico em Bruxelas, e ainda amanhã teremos reunião em Buenos Aires, Aloysio e eu, as equipes dos dois ministérios, com a Cecília Malmström, que é a comissária de comércio da União Europeia, e há uma perspectiva muito grande
que se anuncie, pelo menos no nível político, um acordo Mercosul-União Europeia. Eu dizia para o presidente Michel Temer, nós dizíamos isso agora há pouco, antes de virmos para cá, o quanto que esse governo, nesses 19 meses que vai completar no dia 12 de dezembro, tem feito para modernizar o Brasil, para modernizar e melhorar o ambiente de negócios. E essa medida provisória, senhor presidente, que o senhor vai assinar daqui a pouco, ela, como disse, ela zera um passado, ela traz mais segurança jurídica para o futuro e nós também modernizamos aquilo que nós chamamos da Lei de Informática e da Zona Franca de Manaus. Não podemos esquecer aqui que essa medida provisória também vai modernizar todo o sistema de P&D na SUFRAMA, a SUFRAMA que neste ano completou 50 anos em fevereiro. A mudança proposta por esta medida provisória prevê a contratação de auditoria independente para avaliação de relatórios de aplicação em P&D. Com isso, nós estamos simplificando a gestão administrativa. Ela também prevê o plano de reinvestimento de valores de P&D glosados e parcelas de débitos de P&D em casos de descontinuidade. Presidente, essa medida, estudos feitos pelo MIDIC apontam que vai permitir retornar ao ecossistema de P&D, ao ecossistema de inovação, 1,5 bilhões de reais. Nós entendemos a urgência da mudança, nós trabalhamos com todo o governo, especialmente quero agradecer ao ministro Gilberto Kassab e toda a sua equipe, porque as nossas equipes trabalharam juntas para que isso pudesse ser uma realidade na tarde de hoje. Uma das iniciativas, para finalizar, lideradas pelo MIDIC no contexto da Amazônia, é a redução do backlog do sistema SUFRAMA. Hoje, nós vamos reduzir de 10 para 3 anos o período de análise nas pesquisas de P&D do sistema SUFRAMA. Nós também, presidente, dizia eu para o senhor agora há pouco, assinamos recentemente no Palácio do Planalto, com a presença de Vossa Excelência, uma portaria entre a Anvisa e o INPI, que colocou fim a um impasse entre ambos os órgãos do governo, Anvisa e INPI, no tema patente de fármacos, um impasse de 16 anos. Veja o senhor, a terceirização, por exemplo, nós conversávamos agora há pouco, é um projeto que era de 1998. Portanto, presidente, tenha certeza que o Brasil há de reconhecer que um era o Brasil antes da sua presidência, outro será o ambiente de negócios no Brasil após a sua presidência. Até porque o grande objetivo dessas modernizações não é tirar direitos e garantias de ninguém, sobretudo dos trabalhadores. Pelo contrário, é garantir que eles exerçam os seus direitos, porque tenho dito eu por esse Brasil, nesses 19 meses, o melhor programa social é o emprego, e quem gera emprego é o setor produtivo que aqui está representado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor ministro. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Presidente Michel Temer, presidente Zabini, Humberto Barbato, Irineu Gouveia, meus colegas ministros, Mendonça Filho, Embaçaí, Marcos Pereira, parlamentares aqui presentes, eu quero cumprimentá-los, a pessoa do deputado Bilac, cumprimentá-lo pela homenagem, secretário João Carlos Meirelles, que aqui representa o governador Geraldo Alckmin, Guilherme Campos, presidente dos Correios, enfim, o meu boa tarde a todas, a todos. É uma satisfação mais do que especial participar mais uma vez desse encontro da família Bini. Queria dizer, presidente, que a sua presença aqui nesse evento, nesse almoço de confraternização, ela dá a esse momento a dimensão que esse almoço merece. Todos nós sabemos
o quanto o seu governo tem promovido de mudanças positivas para facilitar o desenvolvimento do país, o crescimento da nossa economia, o ajuste da nossa economia. Todos nós brasileiros acompanhando e aplaudindo os resultados expressivos, fruto desse trabalho e desse enfrentamento. A redução de juros, a redução da inflação, a retomada dos empregos e em todas as áreas, setorialmente falando, que se o ministro Mendonça Filho aqui tivesse a oportunidade de apresentar as realizações do governo na área da educação, ficaria um longo tempo apresentando essas realizações. Da mesma maneira, o ministro Marcos Pereira e todos os ministros do seu governo. Felizmente, não é diferente também na área da ciência, tecnologia, das inovações e das comunicações. Ficaríamos um longo tempo aqui expondo os resultados fruto da orientação que vem da sua pessoa. No campo das comunicações, o desligamento do sistema analógico de televisão, na cidade de São Paulo e todo o seu entorno, nenhum cidadão mais deixa de ter acesso a uma televisão com uma imagem digital e com isso melhorando a qualidade do telefone das operações celulares, liberando a faixa de 700 MHz para essa operação, a transformação, a migração das rádios de AM para FM e tantas outras que têm acontecido. E hoje, nessa data, com a sua orientação, com o seu encaminhamento, nós atendemos não apenas uma reivindicação de uma entidade. O governo brasileiro, efetivamente, nesse momento, está promovendo condições de trabalho para centenas de empresas que trabalham no mundo das comunicações e da informática, que passam, em primeiro lugar, presidente, a ter a sua situação tributária regularizada. Isso é muito importante. Um passivo que não conseguia ser enfrentado ou não queriam os governos anteriores enfrentar e que dificultavam sobremaneira a vida dessas empresas. Essa questão está resolvida, esse encaminhamento está sendo feito, o planejamento das empresas daqui para frente poderá ser feito com muito mais racionalidade, os investimentos em pesquisa aumentarão no nosso país e com isso nós vamos ganhar mais qualidade naqueles que são nossos produtos, poderemos exportar mais, poderemos efetivamente criar mais empregos e estaremos deixando para trás um passado de muitos problemas. Eu não poderia, até porque o Humberto Barbato aqui corretamente lembrou a pessoa do Max, que coordenou esses trabalhos pelo seu governo, presidente, de agradecê-lo, toda a sua equipe, que teve uma participação muito importante, atendendo diretrizes, mas com a sua inteligência, com a inteligência da sua equipe, fazendo o correto tratamento desse assunto, em conjunto com todos, em especial com o Ministério da Indústria e Comércio, encontrando uma solução que chega ao dia de hoje, com a possibilidade que tem o presidente da República de aqui, nesse almoço de confraternização tradicional, assinar o encaminhamento da medida provisória para o Congresso Nacional. Portanto, eu queria aqui convidar o meu colega Marcos Pereira para que suba comigo aqui no palco e convidar o presidente da República, Michel Temer, que virá conosco aqui, comigo e com o Marcos, para assinar essa medida provisória, assim como o presidente da ABINE, o Humberto Barbato e o Irineu Gouveia, para que estejam juntos nessa cerimônia de assinatura da medida provisória. Muito obrigado a todos, parabéns pela conquista, um Feliz Natal em um ano de 2018 repleto de realizações, que essa medida provisória possa proporcionar a todos vocês aqui presentes a construção de um Brasil cada vez melhor. Senhoras e senhores, neste instante convidamos ao palco o senhor presidente da República, o ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, para, juntamente com o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, assinarem aqui no palco a medida provisória que altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991,
e da outras providências. Max, eu queria te convidar para estar aqui na fotografia. Peço, senhoras e senhores, as autoridades que retornam aos seus lugares. Senhoras e senhores, com a palavra neste momento, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar o Humberto Barbato, o Ireneu Gouveia, o Mendonça Filho, o Marcos Pereira, o Gilberto Kassab, o Antônio Embaçaí, o deputado federal Bilac Pinto, o João Meirelles, que representa o senhor governador, o professor Sidney Colombo Martini, o Paulo Scaff, presidente da Fiesp, o Auli, enfim, todos senhoras e senhores que aqui se encontram. E não preciso começar dizendo que é um prazer extraordinário estar aqui e agradecendo naturalmente o gentilíssimo convite. E estar aqui para praticar um ato que conversamos há tempos atrás, até muito recentemente, sobre esta hipótese da medida provisória, que é incentivadora do setor. Então, não é apenas pelo fato de vir aqui para nos confraternizarmos, almoçarmos, mas sim para praticar um ato governamental da maior relevância para o setor. Um setor, devo dizer, que tem contribuído enormemente com o nosso país, não é? Hoje a tecnologia, a modernidade nessa área é uma coisa fundamental e este é um setor que trabalha precisamente nessa direção e nessa área. Portanto, ajudam a recuperar o Brasil. Se hoje nós estamos com a economia no lugar, eu não vou repetir aqui, meus senhores e minhas senhoras, todos os avanços que nós tivemos nesses 18 meses de governo. Eles já foram relatados aqui pelos vários oradores. Seria repetitivo e, portanto, cansativo se eu os enumerasse novamente, Guilherme. De modo que o que eu quero apenas dizer é que isto foi possível porque nós instalamos no nosso governo, digamos assim, 3 palavras ou 3 vocábulos fundamentais. Um deles, o diálogo. Nós retomamos o diálogo com o Congresso Nacional e com a sociedade brasileira. De outro lado, nós estabelecemos a tese da responsabilidade fiscal. De outro lado ainda, a chamada responsabilidade social. E é o que nós estamos fazendo ao longo do tempo. Quando se fala, por exemplo, em teto de gastos públicos, significa responsabilidade fiscal. Quando se fala em modernização trabalhista, geradora de empregos, nós estamos falando em responsabilidade social. Quando nós falamos, por exemplo, da liberação que nós procedemos das verbas do Fundo de Garantia, que muito recentemente injetaram 42 bilhões de reais na economia, nós estamos falando de responsabilidade social. Quando nós agora reduzimos o prazo para que aqueles, portanto, de menor idade, porque antes só aqueles que tinham 70 anos poderiam sacar o FIES, né? O PIS-PASEP, o FIES é do Mendonça, o PIS-PASEP, não é? Isso vai injetar seguramente 16 a 17 bilhões na economia, talvez ainda neste ano, neste mês de dezembro. Quando nós dizemos, nós conseguimos também a reforma do ensino médio, uma homenagem que eu faço aqui ao Mendonça Filho, e eu me recordo que eu fui presidente da Câmara dos Deputados em 1997. Naquela época, já se falava em reforma do ensino médio, e passou-se um período de 20 anos e nada da reforma. Apenas o que acontecia é que se dizia que o aluno do fundamental, do segundo grau, do ensino médio,
não conhecia história, não conhecia português, não sabia multiplicar, não sabia dividir. Quando o Mendonça me trouxe a hipótese da reforma do ensino médio, nós fizemos até por medida provisória, porque durante 20 anos tramitaram na Câmara vários projetos sem que se chegasse a um ponto final. E é interessante, eu registro um fato curioso, falei aqui de 3 reformas, o ensino médio, o teto dos gastos e a trabalhista, não é? E interessante que toda vez que nós lançamos um gesto ousado como este, né, há sempre uma resistência muito grande. A proposta de emenda constitucional do teto dos gastos era chamada de PEC da morte, porque iria eliminar a educação e a saúde do nosso sistema. Ao contrário, quando nós organizamos o orçamento do ano passado para este ano, aumentamos 10 bilhões para a educação e 10 bilhões para a saúde. A reforma do ensino médio foi a mesma coisa, vai destruir a educação. Hoje, me diz o Mendonça, mais de 90% do setor educacional aplaude a reforma do ensino médio, que tem como âncora, como base, como sustentação, a ideia do ensino em tempo integral. É uma coisa dos tempos modernos, da Coreia do Sul, de Singapura, estados que cresceram enormemente porque entenderam que a educação também é fator de desenvolvimento. Quando nós modificamos uma legislação anterior, equivocada, referentemente à exploração do pré-sal, vocês se recordam que havia obrigatoriedade da Petrobras participar, pelo menos com 30%, de todo e qualquer empreendimento do pré-sal. Nós modificamos esse sistema, porque não se podia obrigar a Petrobras a ingressar em atividades, ou setores, ou funções que talvez nem lhe interessasse. E isto deu um desenvolvimento extraordinário para as concessões, privatizações que nós estamos realizando no nosso governo. Então, digo eu, não preciso repetir tudo isso, poderia ainda elencar uma porção de novos fatores. Quero apenas relembrar que o caso Petrobras, por exemplo, há 2 anos e pouco, era tido como palavrão, pelos equívocos que lá se verificaram. Pois agora, Barbato, você sabe que hoje a Petrobras é saudada nacionalmente e internacionalmente. As ações subiram extraordinariamente por uma gestão muito correta, com uma rigidez administrativa extraordinária. Então, esta coisa do diálogo com o Congresso Nacional é que nos permitiu, por exemplo, fazer o que fizemos. O diálogo com a sociedade, especialmente na reforma trabalhista, quando nós juntamos, né, Paulo Scaff se lembra disso, as federações de empregadores e as centrais sindicais de empregados. E lá no dia que nós lançamos, havia oradores das centrais sindicais e oradores das federações dos empregadores. Portanto, foi por força do diálogo, de uma forma muito singela, muito suave, nós conseguimos fazer a modernização da legislação trabalhista. E, ademais disso, eu quero recordar, ressaltar aqui, que nós estamos tirando do papel, ousadamente até, mas saudavelmente, matérias que estavam paralisadas há muito tempo. Estas todas que eu acabei de enunciar eram medidas discutidas há muito tempo, 10, 15 anos atrás, como esta de hoje. Eu acabo de ouvir que há mais de 10 anos se discute essa matéria e não se solucionava. Nós a solucionamos. Isto é que tem acontecido no nosso governo. Mas eu não preciso falar de tudo isso, vou tomar liberdade, estou falando rapidamente, porque nós temos feito muitas reformas, mas há uma reforma duas reformas ainda fundamentais, que nós levaremos adiante. É a reforma da Previdência e a chamada simplificação tributária. A simplificação tributária é fundamental. Eu vejo empresários me procurando e dizendo: olha aqui, Temer, eu tenho lá 50 pessoas que só trabalham para recolher os tributos, por causa do cipoal tributário entre União, Estados, municípios, né? Então, nós precisamos simplificar o sistema tributário. Mas, antes disso, nós haveremos de fazer a reforma da Previdência. E esta é fundamental para o país, sob pena de paralisação, digo desde já. Se não a fizermos agora, em 2019, 2020, nós vamos ter uma reforma previdenciária radical, do tipo aconteceu na Grécia, Portugal, etc., onde foi preciso cortar as pensões em 20% e 30%, os vencimentos dos servidores públicos em 20% e 30%. Se nós fizermos agora, nós alongaremos o tempo para uma reforma mais radical. E se me permitem, rapidamente, eu quero convocar, me permitam uma expressão mais forte, convocar os senhores para trabalharem nessa matéria. Porque eu converso com o empresariado, converso até com as centrais sindicais, e eles dizem: tem razão, é importante a reforma tributária.
mas estas são palavras. O que eu vou pedir aqui é ação. Por exemplo, o nosso querido Bilac Pinto, que apoia até radicalmente a reforma tributária e conduz este grupo parlamentar, pode ser até, se me permite, com licença, Bilac, pode até ser chamado pelo Barbato, pelo meu, e dizer, ô Bilac, vem cá, vamos pegar os deputados todos dessa frente parlamentar, vamos ver quem vota a favor, quem vota contra, nós temos mais uns 10 dias para isso, e daí, quando ele disser, esse daqui não vota a favor, vocês, por favor, se dirijam a eles da maneira mais objetiva possível, para dizer que é fundamental para o país, até porque, e eu estou me alongando um pouco, mas estou aproveitando o público atento para divulgar verdades sobre a reforma previdenciária, porque muitas inverdades foram alardeadas. Eu me recordo, não é, de coisas que andam pela rede social, tipo uma caveirinha, né, andando, e daí pergunto, você é uma caveira? Ele diz, acabei de me aposentar. Quer dizer, como se, na verdade, alardearam que era preciso, Marcos Pereira, chegar aos 90, aos 100 anos para poder se aposentar, não é? Foram inverdades que, interessante, colaram na opinião pública, né? Hoje, entretanto, quando se pergunta, mas por que você não vota na Previdência Social? É porque prejudica os trabalhadores rurais? Não, os trabalhadores rurais foram excluídos da reforma. É porque prejudica os idosos pobres que chegam aos 65 anos e, se não têm contribuição, podem receber um salário mínimo? Também não, porque foram excluídos. É porque prejudica os deficientes, como a proposta anterior? Também não, porque também foram excluídos. Além do que, e estou com isso tentando demonstrar, que esta reforma é mais para os pobres e menos para os ricos. Quando se diz o trabalhador carente, ele muitas vezes tem interrupções na sua contribuição e por isso não completa o tempo de contribuição e é obrigado a ir até os 65 anos, porque são 35 anos de contribuição. Ora bem, nós reduzimos, nessa proposta que está lá, para 15 anos o tempo de contribuição, a significar que, muito provavelmente, quem começou cedo poderá aposentar-se com 55, 56, 57 anos. Né? Portanto, antes dos 65 anos que hoje se impõe. Por outro lado, eu devo registrar, mas agora estão fixando uma idade mínima de 65 anos para o homem e 63 para as mulheres. Não é verdade. Hoje, as pessoas se aposentam com 55 homens e 53 mulheres. A cada 2 anos, acrescenta-se um ano, ou seja, só atingirá 65 anos em 2038. Portanto, vai levar 20 anos para chegar aos 65 anos, ou seja, uma transição suave, responsável, para fazer com que o país também não agrida eventuais direitos. Outra coisa que dizem, me perdoe falar rapidamente, mas não quero cansá-los, outra coisa que dizem, e olha, há poucos dias, o meu ministro do Planejamento tomou o elevador, tirou o elevador, e um sujeito da maior suposição, enfim, do judiciário, servidor público qualificadíssimo, disse, ô Diogo, mas vocês vão tirar a minha aposentadoria? Que é outro alarde que se fez. Todo mundo vai perder sua aposentadoria. Ninguém perde sua aposentadoria. Ademais disso, quem está trabalhando e já adquiriu o tempo suficiente para a aposentadoria, já incorporou esse direito ao seu patrimônio jurídico, não perde, pode a qualquer momento aposentar-se pelo sistema atual. Então, o que a reforma da Previdência pega? Não pega nem os funcionários públicos que ganham até 5.330, que é o teto do INSS, porque até esta altura não há nenhum ônus, é a previdência comum, a previdência estatal. O que ultrapassar de 5.330, aqueles que ganham 20 mil, 30 mil, 33 mil, às vezes mais, estes, de alguma maneira, têm que fazer uma colaboração. Não serão prejudicados, porque poderão fazer uma previdência complementar, ou seja, vão pagar um pouquinho a mais, vão tirar um pouquinho do seu salário, pagar para o seu futuro, né? Até 5.330 não há ônus, mas depois disso há um aporte com o que se iguala, digamos assim, o trabalhador do setor privado com o trabalhador do setor público. Aliás, atendendo a um preceito constitucional, a Constituição diz, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Portanto, o princípio da igualdade
é que alicerça esta previdência social. E aí pode me dizer, mas vem cá, presidente, com tudo isso, o que o Estado vai ganhar? Por incrível que pareça, se nós fizermos isso no projeto original, a economia durante 10 anos seria de 800 bilhões. Neste projeto, a economia ainda será de 500 bilhões, ou seja, 50 bilhões por ano. Quando se sabe que o déficit previdenciário hoje está em mais de 180 bilhões, e no ano que vem terá mais 45 bilhões, e no outro lado, mais 50 bilhões, por isso é que eu digo, quando chegar em 2020, talvez tenha que haver cortes de salários, se nós não iniciarmos agora a reforma previdenciária. Mas eu estou fazendo essa pregação para desmistificar certos mitos que lançam por aí. Hoje, por exemplo, a imprensa está inteiramente favorável à reforma previdenciária, não é? E nós temos que aproveitar essa onda positiva, digamos assim, e por isso que eu peço aos senhores para se mobilizarem, não só aos dirigentes da BINE, mas a todos os empresários, que se interessa fundamentalmente ao empresariado do nosso país. Não é sem razão que, muito recentemente, a Bolsa de Valores atingiu seu pique. Houve um momento que ela atingiu 76 mil pontos, um recorde histórico. Como recorde histórico é a redução dos juros para 7%. Não é? Então, eu pediria a vocês, daí o meu relativo entusiasmo, né, pensando no Brasil, que os senhores se dedicassem nesta semana a ligar, o Bilac vai ajudar nisso, né, a ligar para os deputados, se puder fazer uma força-tarefa, Barbato, que possa ir lá para o Congresso, conversar, dizer, ninguém vai ter prejuízo, não é? Terá prejuízo o Brasil, terá prejuízo os aposentados, terá prejuízo aqueles que irão aposentar-se. Não é? Então, é isto que eu quero dizer aos senhores e dizer que, na verdade, renovar a minha satisfação por estar aqui, porque estou diante de um público, diante de um empresariado que faz o progresso do nosso país. Como disse o Marcos Pereira aqui, o Estado, o poder público, pode regulamentar, pode orientar, mas quem produz o desenvolvimento do país é exatamente a iniciativa privada, até por dispositivo constitucional. Portanto, contem comigo, eu quero contar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, a BINE agradece aos patrocinadores e demais convidados deste almoço anual da indústria elétrica e eletrônica, a ABB, a Apple, a Balto, CNI, Epson, Hewlett-Packard, Enterprise, HP Brasil, Huawei, Lorenzetti, Motorola, Mobility, Positivo, Qualcomm, Grid Exhibitions, Alcântara Machado, Samsung, Siemens e Smart. Continue conosco durante a sobremesa que será servida agora.